Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra comigo no livro de Juízes, Juízes capítulo de número 5. Juízes 5, do versículo 14 ao versículo 18. Pode ficar assentado, nós vamos ler a palavra de Deus. Juízes, capítulo de número 5, versículo 14. Juízes 5, versículo 14. Está escrito: de Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, por que se deteve nos navios? Azer se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. O título da mensagem é: quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta. Vamos orar? Pai Santo, bendito Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O nosso Pai, aquele que nos deu a vida eterna por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Rei, a quem aguardamos a qualquer momento da sua glória, para nos levar, meu Pai, deste mundo vil. Ó Senhor Jesus, volta e leva a tua igreja. Leva o teu povo, meu Pai, e nos ajude até esse momento, meu Deus, a cumprir com alegria a obra que o Senhor nos conferiu. Pai bendito, em nome de Jesus, nos ajude a sermos envolvidos, meu Pai, nas coisas do Senhor, não apenas nos embaraçarmos nas coisas desta vida. Por favor, meu Pai, neste momento, eu clamo que o Senhor tome cativo o nosso coração, para que possamos prestar ao Senhor o devido culto, meu Pai, e aprender com a palavra do Senhor. Não permita que eu, meu Pai, seja um servo do Senhor ausente do chamado que o Senhor proferiu, das coisas que têm que ser feitas no reino de Deus. Abençoe esta igreja, meu Pai, aqui em Goiânia, essa amada e querida igreja. Os irmãos queridos, meu Pai, que durante todos esses dias têm nos recebido com tanta alegria, meu Pai. É tão bom, meu Deus, nos sentirmos em casa, no meio do Teu povo, afinal de contas, somos filhos do mesmo Pai. Abençoe o seu pastor Fabiano, sua família, que lidera este povo, meu Pai. Dê a ele sabedoria, graça, meu Deus, e coragem. Abençoe o pastor Rômulo lá em Ribeirão Preto e o TBM de lá, que possam concluir aquela obra, meu Pai, para a glória do Teu nome. Pai amado, mais uma vez, meu Deus, queremos esta manhã ouvir a Tua voz. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração de maneira que possamos compreender um pouco mais da Tua vontade para a nossa vida. E me ajude mais uma vez a ser fiel, simples, meu Deus, à exposição das Escrituras e entregar com alegria a mensagem que o Senhor me confiou. Louvado seja o nome de Jesus, oramos o nome do Senhor. Amém e amém. A história em questão se passa no tempo dos juízes, num período em que não havia rei em Israel. Foi escrito numa época, para os judeus posteriores dessa época, do texto que nós lemos, provavelmente aos contemporâneos do rei Davi,
quando a nação israelita mais uma vez se esquecia da sua aliança com Deus. A nação mais uma vez se afastava do Senhor e, para desafiá-los a serem fiéis e voltarem à aliança, a adverti-los dos perigos, trazidos pelo tipo de uma liderança errada, Deus levanta outro juiz para livrá-los da opressão: Débora e Baraque. Débora, em seu famoso cântico, elogia as tribos que responderam de forma positiva e imediata ao seu chamado. A guerra contra os cananeus que oprimiam a nação de Israel há mais de 20 anos. E, ao mesmo tempo, ela ironiza aquelas que se negaram a se unir com ela em batalha. Um fato semelhante hoje acontece entre nós. A maioria dos filhos de Deus não está envolvida no trabalho de Deus, dentro e fora da igreja. Eu não sei se é essa a sua situação, mas em nome de Jesus, se você é daqueles que não se envolve com as coisas do Senhor, não ajuda seus irmãos em Cristo, não ajuda seu pastor, não ajuda a sua igreja, é melhor que você reveja a sua condição com Cristo. Porque Deus já chamou você a esse envolvimento há muito tempo. Amém, irmãos? Há muito tempo. O que acontece quando nós muitas vezes temos algo para ser feito, sabemos que temos que fazer, somos nós que temos que fazer, mas não queremos fazer? Damos desculpas. Você já deu desculpa para alguma coisa? Já deu desculpa para não fazer alguma coisa? No entanto, ao invés de dar uma resposta a Deus, muitas vezes damos desculpas, sem nenhum fundamento, para não fazer o que Deus nos manda, como as 4 tribos de Israel, que nós lemos nesse texto, quanto à convocação para a guerra. Mas eu pergunto, o que é preciso observar para deixarmos então de lado essas desculpas e nos envolver nos trabalhos do Senhor, nos trabalhos da igreja? Vamos ver essa manhã 4 perguntas a serem respondidas. 4 desculpas, a serem respondidas que os crentes dão para não realizar a obra do Senhor. Então, que Deus nos abençoe. Está comigo? Primeira desculpa, a discussão. Versículo 15. Também os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Entre outras palavras, a tribo de Ruben ficou discutindo. Eles decidiram que haviam que discutir muito bem o assunto, sem, é claro, descuidar do seu rebanho, antes de tomar qualquer atitude para ir à guerra, à convocação da guerra. O nome Ruben significa: o Senhor olhou para a minha aflição. Lia, a mãe de Ruben, de quem se originou essa tribo, era estéril. Ela então clamou ao Senhor, Deus a fez fecunda e ela teve um filho, mas agora essa origem dessa tribo se recusa a ir ajudar. Mas o que a tribo de Ruben discutia tanto para não atender a convocação para a guerra? Talvez eles pensassem que seria loucura lutar contra os cananeus. Afinal de contas, eles eram muito mais fortes do que a nação de Israel. Estavam no poder há mais de 20 anos. Tinham 900 carros de ferro. Era um povo poderoso. Ou talvez a tribo de Ruben estava questionando a liderança de uma mulher. Será mesmo que a convocação da profetisa Débora havia mesmo vindo de Deus, ainda que Baraque estivesse junto dela? Por que Deus usaria uma mulher e não um homem para liderar essa guerra? E antes de mais nada, eu quero deixar claro que a história de Débora não advoga o princípio de que as mulheres devem liderar sobre os homens. Que fique claro, nós batistas temos uma posição muito clara e definida acerca disso. Não é disso que o texto está falando. Mas por que eles ficaram discutindo tanto e não faziam nada?
Será que o bem-estar dos animais dessa tribo, como diz no versículo 16, era mais importante do que o bem-estar dos seus irmãos? Do que estar com eles na batalha? O que se pode dizer da atitude do coração da tribo de Rúben? Rúben foi egoísta e foi ingrata. Mas Débora, através do seu cântico, não a poupa da vergonha. Rúben só sabe ficar discutindo, discutindo e discutindo. E não tem sido essa, muitas vezes, uma desculpa de muitos de nós? Muitos ainda discutem, pastor, se devem ou não se envolver com as coisas do Senhor. Quero dizer uma coisa, Deus já chamou para o envolvimento na obra dele há muito tempo, desde quando salvou a sua vida. Desde o momento da sua salvação, eu e você nos tornamos uma testemunha do Senhor. Quero deixar claro que, como testemunhas, nós podemos dizer que nós somos as verdadeiras testemunhas de Jeová. Amém? Nós somos essas verdadeiras testemunhas. Só que muitos não se envolvem. Muitos não querem descuidar das suas posses, das suas casas, dos seus trabalhos, dos seus animais, e colocam isso acima de tudo, inclusive do próprio Deus. Não se envolvem com as aflições dos outros. Não para olhar a aflição dos outros. Agora eu pergunto, será que é justificável alguém ficar envolvido eternamente em discussões, não se envolver na batalha enquanto almas e mais almas estão morrendo e indo para o inferno? Enquanto a gente discute, Igreja Batista, o diabo tira proveito nas nossas costas. Ele ganha vantagem. Por que não devemos ficar discutindo? Porque a obra de Deus requer urgência. Jesus Cristo está às portas, irmãos. Amém? Devemos trabalhar enquanto é dia. Vai chegar um momento, quando a igreja for tirada desse mundo, quando a igreja for arrebatada, em que não vai precisar de nenhum de nós envolvido nessa grande e maravilhosa guerra. Aliás, quando a gente chegar no tribunal de Cristo, creio que vamos sentir muito, pastor, por termos nos envolvido tão pouco com as coisas do Senhor. Envolvimento, falta envolvimento. Pastor, por que eu devo me envolver? Porque os ceifeiros são poucos. E Cristo manda na sua palavra, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Enquanto nós ficarmos discutindo se devemos ir ou não, a seara aumenta. E a mão de obra qualificada se torna cada vez mais escassa. A mão de obra qualificada no povo de Deus, infelizmente, hoje em dia, diminui cada dia mais. Então responda prontamente ao chamado de Deus na sua vida. Quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta. Primeira desculpa, a discussão. Segunda desculpa, versículo 17, a posição. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve nos seus navios? Azer se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. A tribo de Gileade, por estar da além do Jordão, declarou com a sua atitude que o assunto não lhe dizia respeito. Sabe o que significa o nome Gileade? Boa sorte. Quem sabe essa tribo não se achava sortuda demais por ter o rio Jordão entre eles e os cananeus, protegendo-os dos ataques dos inimigos. O que podemos dizer dessa posição do coração dessa tribo? Eles foram indiferentes. Irmão, você tem um sentimento terrível que brota no coração do ser humano, chama-se indiferença. Essa tribo adotou uma posição de total indiferença à necessidade dos seus irmãos e não foram para a guerra. Parece a você e a mim justo deixar de socorrer a igreja, deixar de socorrer os missionários, deixar de socorrer as almas sem Cristo, porque pensamos que aquilo que lhes atinge não nos diz respeito?
Certa vez eu saí da minha casa, em Orlândia, e peguei o carro, fui em direção ao centro da cidade. Estava indo em direção ao centro da cidade, de repente algo me incomodou e pesou meu coração. Alguma coisa me dirigiu a pegar o caminho contrário e subir em direção à marginal, onde o salão da igreja ficava. Eu não sabia por quê, eu queria ir para o centro. Mas alguma coisa me levou a parar o carro, meu coração pesou, então eu dei ré e subi, num sentido contrário, em direção à marginal. Andei alguns quarteirões e avistei em Orlândia, uma cidade que toda a rua lá é avenida, dividida por um canteiro central. Lá adiante, antes de chegar na marginal, um quarteirão antes, eu vi um moço caído no canteiro. E estava cheio de gente na rua passando e olhando para ele, passava e olhava, e se desviavam daquele moço como se tivesse, me desculpe, se desviando de fezes de cachorro na calçada. Passavam as pessoas e olhavam, e eu fui me aproximando com o carro, e aquele moço se debatendo. Eu parei o carro no meio da rua, desci, fui lá, ele estava babando, eu catei ele nos braços, joguei dentro do carro, com uma mão eu dirigia, com a outra trocava a marcha e segurava ele. Ele babava, ele gritava e não falava nada. Eu fui direto para o hospital. Aquele moço estava passando mal devido ao forte calor. E ninguém daquelas pessoas que passaram por ele se sentiram tocadas em ajudá-lo. Ficaram totalmente indiferentes. Ele passou mal. Era um jovem trabalhador que tinha até plano de saúde, mas estava um dia muito quente e ele não se sentiu bem, pastor. Agora, o que levou aquele monte de gente a não ajudar aquele moço? A indiferença. Às vezes a gente vê alguém caído na rua e pensa que está bêbado. E se for um bêbado? E daí? A Bíblia não diz que Jesus veio para os doentes? Não veio para os sãos? Não são eles que precisam de médico? É ou não é? Tem gente que olha bêbado como se Cristo não tivesse morrido para eles. Você sabia, eu faço evangelização em clínicas de dependentes químicos. 35% daqueles que estão internados lá nunca experimentaram crack, cocaína ou maconha. Estão lá porque estão se tratando do vício da bebida. Simplesmente. 35% dos que estão internados lá. Muitas vezes a gente olha um bêbado na rua com desdém, com indiferença, com falta de amor. A gente vê missionários vindo aqui falando da guerra que enfrentam lá fora, e muitos ouvem, a coisa não é comigo. Permanecem indiferentes. Olha, irmãos, quem tem indiferença dentro do coração, meu querido, é porque não ama. De fato, não tem amor. E então, até quando nós vamos ficar de braços cruzados em nossas casas apaineladas e ficar achando que não é nosso dever evangelizar, que não é nosso dever ganhar almas, que não é nosso dever ajudar o pastor, que não é nosso dever ajudar os irmãos, que não é nosso dever sair na rua? Até quando a gente vai ficar fazendo isso? Parece que a dor dos outros não sensibiliza mais o nosso coração. O crente em Jesus Cristo, que deveria olhar com amor para essas almas, está indiferente. A Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus não ficou indiferente com relação à nossa situação eterna. Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar. Se Deus não foi indiferente, por que nós vamos ficar indiferentes? Porque somos muito egoístas. Pensamos só em nós, no próprio umbigo, essa que é a verdade. Pensamos na nossa carreira, pensamos apenas naquilo que nos diz respeito, e os outros, muitos têm muito só para si, não para os outros. Um dia alguém perguntou para mim, evangelizando, era um moço, perguntou para mim se eu não tinha, estava explicando para ele, ele me perguntou como que funcionava o ministério pastoral e eu fui explicar. Ele ficou tão abismado com algumas coisas que eu peguei e falei, falou: pastor, mas você não tem vontade de largar isso
tentar ficar rico? Falei, meu querido, se eu ficasse rico hoje, eu ficaria pobre amanhã de novo. Ficaria pobre amanhã de novo, porque eu não sei, eu não consigo ficar indiferente à necessidade de alguém e não poder ajudar. Afinal de contas, onde está o nosso tesouro? Aqui na terra? Não vamos levar nada daqui. A Bíblia diz que devemos ajuntar tesouros no céu. É lá que deve estar o nosso coração. É com esses tesouros que nos serão entregues nossos galardões. Que maravilha receber presentes das coisas que fizemos para Cristo por meio do seu corpo aqui na terra. Amém, irmãos? Então, quando é que nós vamos deixar de sermos indiferentes às necessidades dos irmãos, às necessidades da obra de Deus? Quando vamos romper esse cordão de isolamento e dar atenção merecida às almas sem Cristo? Como a Bíblia diz ao órfão e à viúva, que são aqueles necessitados, quando é que vão? Por quê, pastor? Quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta. Primeira desculpa, a discussão. Segunda desculpa, a posição. A terceira desculpa, versículo 17, a profissão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Por que a tribo de Dan não se apresentou para a batalha? A tribo de Dan era uma tribo de mercadores, dirigindo um serviço de marinha mercante para Israel. Eles traziam mercadorias dos lugares mais distantes, aportavam os navios na praia, e de lá eles vendiam diretamente, do importador ao público. Dan talvez não tivesse se sensibilizado com o chamado de Deus. Quem iria cuidar dos meus negócios? Talvez Dan perguntasse. E os cananeus que oprimiam Israel, com certeza eram os seus clientes. Ele não podia contrariá-los. O que ele fez? Se tornou neutro. Dan errou nas suas prioridades. A prioridade ali era o seu povo, não o seu negócio. A prioridade ali era as pessoas, era o livramento de Israel, e não o seu lucro. Na relação apocalíptica, na relação das tribos em Apocalipse capítulo 7, Dan não é mais contada entre as 12 tribos. Eu quero deixar claro que Deus não está mandando a gente descuidar dos nossos negócios, dos nossos empregos, de maneira alguma, não é isso que o texto está falando. Só que ficar neutro nessa batalha, irmãos, na vida cristã, é errar de prioridade. É errar a prioridade. Não coloque teu trabalho, teu emprego e teu dinheiro acima do Deus que salvou você. Nunca. Jamais. Por quê, pastor? Porque isso faz com que a gente fique cada vez mais neutro na batalha. E eu não estou dizendo que é para você largar seu trabalho, o seu emprego, de maneira alguma. Mas você sabia que tem muita gente que não trabalha sábado, que não trabalha domingo, e que mesmo assim não arruma tempo para se engajar na batalha, na obra de Deus. Podiam estar na igreja, ajudando o pastor, ajudando as pessoas, e muitos arrumam no dia de culto até o chamado bico, e ficam alheios às coisas de Deus. Por que não devemos deixar nossa profissão nos afastar do Senhor? Porque a obra de Deus exige renúncia, e renúncia significa desapego. Todo aquele que é chamado por Deus precisa se desapegar daquilo que tem, e desapego, eu não estou falando de falta de cuidado, mas é não ter o coração para servir melhor ao Senhor. E eu e você fomos separados para servir a Deus. A Bíblia diz que Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Deus tem preparado para nós. Porque Cristo nos comprou com a sua própria vida. Então, até quando vamos dar desculpas? A obra de Deus exige sim sacrifício. A Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me.
É impossível servir a Deus sem renunciar a alguma coisa. Não tem jeito. É impossível servir a Deus sem renunciar a alguma coisa. É impossível. Não tem como. Então, até quando eu e você vamos errar de prioridade? Sabe, irmãos, é melhor fazer a vontade de Deus, ainda que seja necessário perder alguma coisa. Mas não ficar indiferente, não deixe de atender ao chamado do Senhor. Não deixe. Mais uma tribo que errou nas suas prioridades. Deu desculpas. Desculpas. E tem crente que passa a vida inteira dando desculpa. A vida inteira dando desculpas. Sempre vai ter um empecilho. Sempre. Quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta. Primeira desculpa, a discussão. Segunda desculpa, a posição. Terceira desculpa, a profissão. E a quarta e última desculpa, versículo 17, a segunda parte, a diversão. Azer se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. Em outras palavras, a tribo de Azer, pastor, não foi para a batalha, não foi para a guerra, porque ficou divertindo, ficou descansando. Literalmente, essa tribo estava de férias na praia. É isso que o texto diz. Por isso que eles não foram para a guerra. O nome Azer significa bem-aventurado, feliz. Essa tribo se achava tão feliz, que de tanta felicidade ficou se divertindo. Não tinha tempo para ir à guerra, para livrar os seus. Não tinha tempo, por conta da sua diversão. Eles estavam gozando de merecidas férias à beira-mar. Estavam assentados e descansando. Se sobrasse tempo, talvez iriam para a guerra. O que podemos dizer da atitude deste episódio? Azer foi insensível ao chamado de Deus. Se insensibilidade não tivesse nome, muito bem poderia chamar-se Azer. Eles estavam na praia, e na praia permaneceram. Já imaginou, pastor, se essa moda pega? Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito bom se divertir, não é? E todos nós precisamos de diversão. Eu duvido que aqui não tenha um adulto que gosta de se divertir. Eu adoro ir no parque de diversão. Morria de medo de andar de roda gigante, até que um dia minha esposa me chamou, né, aquela coisa alta, não, eu não vou. Ela começou a ficar chateada, tá bom, me dá a mão que eu vou. Pegou na minha mão, eu fui, aí me senti, aí foi uma beleza. Andar de carrinho trombado é uma beleza, é maravilhoso. É gostoso. Eu pego meus sobrinhos lá, meio que escondido, faço estilingue para eles. Vamos caçar passarinho. Falei para eles que vou ensinar eles a armar arapuca. O que é arapuca, tio? Vou ensinar para vocês. Diversão. Uma coisa que criança nenhuma faz hoje, jogar biroca. Bolinha de gude. Comprei um monte, fui jogar com eles. Ensinei todo mundo a jogar. Ficaram fascinados. Olha, uma coisa que era tão comum nos meus dias na roça, quando não tínhamos biroca, fazíamos com limãozinho. Tirava a pontinha e jogava. Jogar tiloca. Hein, pastor? Era bom, né? Se divertindo. É ótimo se divertir. Passear é excelente. Mas para tudo tem hora. Não tem? Para tudo tem hora. Não estou dizendo que ninguém deve se divertir. Pelo contrário, vamos todo mundo aqui nos reunirmos um dia. Vamos para um parque de diversão. Vamos para alguma chácara, para alguma fazenda, sei lá, pastor. Vamos brincar um pouco, é bom brincar. É maravilhoso, e o crente tem que fazer isso. Pega teus filhos, tua esposa, e vai se divertir com eles. Mas não esqueça da guerra que está em curso. Se estar alheio em detrimento da diversão é pecado. Olha, lá em Orlândia tem 40 mil habitantes. Quando eu ouvi um carro de som anunciar um circo na cidade, eu caí de joelhos e ia começar a orar.
Os crentes achavam de ir na igreja, achavam de ir no circo nos dias de culto, na hora do culto. E quando tem feriado prolongado, misericórdia, você começa a orar bem antes, irmão Geraldo. Tem irmão que não tira as malas do carro. Não, feriado grande, vamos viajar, vamos para que hotel? Estão sempre se divertindo, exatamente no tempo em que deveriam estar na obra de Deus. Muitos gastam quantias altíssimas com diversão e não investem sequer R$1 na obra do Senhor. Muitos até gastam dízimos e ofertas com diversão. Triste isso, né? Ah, não, meu dinheiro da promessa de fé esse mês eu vou tirar aqui, vou sair em diversão. Passear, não faça isso. Em nome de Jesus. Você vai estar se divertindo enquanto outros vão estar padecendo por conta disso. Certa vez um garoto pegou uma vara de laranjeira, amarrou uma linha na ponta, um anzol, e foi pescar, pastor. Pegou a sua minhoquinha e foi lá pescar. Está lá no rio pescando. De vez em quando ele pegava um peixe. De repente chegou um outro bando de rapazes, com mulinetes, com varas especiais, com iscas especiais. Chegaram e já pularam dentro da água. Brincavam, saíam, tacavam aqueles mulinetes com aquelas iscas lá e não pegavam nada. De vez em quando, olhavam para o menino pescando com a vara de laranjeira dele e um peixe saía. Eles lá, tacando a vara e não pegavam nada. Pulavam dentro da água, começavam a brincar de novo. Aí o menino chamou a atenção de um deles. Um deles olhou e viu aquele menino pescando. Vez ou outra tirava um peixe da água, ficou instigado, ficou intrigado com aquilo. Foi até ele, perguntou. Escuta, a gente está ali pescando com varas especiais, com iscas importadas. Até agora a gente não pegou nada. Eu tenho visto você pescar com essa vara arranjada, torta, com minhoca e, vez ou outra, você arranca um peixe fora d'água. O menino sorriu, olhou para ele e disse: eu estou pescando porque eu preciso do peixe. Vocês estão apenas se divertindo. E isso acontece muito no seio da igreja. Tem muita gente brincando de ser crente, não porque precisa de Deus. Tem muita gente brincando de ser crente, mas não porque precisa. Não porque sente necessidade no coração. Não porque sente o desejo de se envolver. A Bíblia nos adverte. Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração esteja sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Disse o Senhor Jesus. Quando priorizamos mais as coisas do mundo, passamos a amar mais as coisas do mundo. E aqueles que amam mais as coisas do mundo, o amor de Deus não está neles, e passam a amar mais isso do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor. Pergunto, você está disponível? Ou está só se divertindo? Pastor, eu vou à igreja. Muitos vêm à igreja não porque precisam receber, ou melhor, não porque precisam receber da palavra e se alimentar, e dar de si cultuando ao próprio Deus, mas não passa de uma diversão. Um dia desses, cheguei numa casa de uma família, e uma das irmãs, era uma família numerosa, olhou para a outra, são crentes, uma olhou para a outra e falou: ô fulano, fica aqui para minha irmã ir à igreja, afinal de contas é a única diversão dela. Como eu tenho muita amizade, eu falei: epa, peraí. Minha querida, ir à igreja não é diversão. É um pouco da nossa obrigação para com o Senhor. E devemos fazê-lo de todo o coração. Ô pastor, eu sei, eu estava só brincando.
diversão. Muitos vêm à igreja para encontrar um amigo, um namorado, uma namorada. Será que isso é se envolver? Muitos saem para distribuir folhetos, e eu fiquei feliz pelo trabalho que essa igreja faz, os irmãos testemunhando para mim que tem um grupo de evangelismo que sai e ganha almas para Cristo, que é difícil um dia que uma alma não é salva. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso, porque está acabando. Está acabando. Evangelismo em nossas igrejas, eu digo porque eu ando, e está acabando. E quando eu ouvi isso, eu fiquei feliz, já orei a Deus, Senhor, abençoa os irmãos que vão. Muitas vezes, ensinando evangelismo, convocamos as pessoas e saímos para ir, mas a gente repara que muitos irmãos não têm comprometimento, conversam sobre tudo durante o evangelismo, conversam sobre o filme, sobre a novela, o namorado e a namorada, riem, brincam, tudo na frente dos incrédulos. Esse tipo de evangelismo não dá fruto. Vão porque estão se divertindo, porque é gostoso. Não se envolvem. A vida com Deus não passa de uma diversão. Pergunta, quando é que as nossas férias vão acabar? Quando é que vamos entrar na batalha e nos envolver? Deus não vai aceitar nenhuma das nossas desculpas. Nenhuma. Quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta. Concluindo, todas as demais tribos responderam à convocação para a guerra. As tribos de Zebulon e Naftali foram as que mais se arriscaram. Não arriscaram só seu rebanho, seu negócio, suas férias, arriscaram a própria vida. Essa batalha contra os cananeus, se deu num monte chamado Monte Tabor, um monte redondo, onde os cananeus poderiam facilmente cercar e derrotar a nação de Israel, com os seus amedrontadores carros de ferro. Mas sabe como que o povo de Deus venceu a batalha? Deus fez chover e os carros atolaram. Nosso Deus deu a vitória. Por isso, na sua palavra, Deus honra as tribos que entraram na batalha e ironiza aquelas que não responderam à convocação do seu chamado. Assim vai acontecer com cada um de nós no dia que formos prestar contas ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz que um dia cada um de nós vai se apresentar perante o tribunal de Cristo e cada dará conta de si a Deus.